Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Vamos refletir hoje a passagem que está em João, capítulo 14, versículos do 21 ao 26. Que o Espírito Santo venha nos encher, venha nos conduzir e que nós possamos compreender a palavra de Deus para que nós possamos guardá-la, vivê-la e anunciá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar juntos, então, João capítulo 14, versículo 21 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, lhe diz: Senhor, para que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras, e a minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje, mais uma vez, Jesus vem falar sobre o amor. Aquele que ama a Deus, aquele que ama o Pai, e guarda seus mandamentos, os observa ou procura segui-los, esse ama o Pai. Então, como mostrarmos o nosso amor para com Deus? Buscar viver os mandamentos. Buscar seguir a sua lei. Seguir conforme Ele vem nos falado, conforme Ele nos fala na palavra, conforme Ele vem nos falado por meio da Bíblia, por meio das palavras que Jesus vem nos falando. Por meio de Jesus, Ele nos mostra o seu amor. Ele nos apresenta o porquê de Jesus estar aqui, o porquê de Jesus ter passado junto dos apóstolos. E assim Ele já vem falando que Ele se amará, aquele que o amar, que observar seus mandamentos, Ele irá o amar e manifestar a Ele. Ou seja, Ele irá fazer com que nós percebamos a sua presença, Ele irá mostrar de uma forma que nós possamos compreender toda a palavra. E como que nós iremos compreender a palavra? Simplesmente porque nós estamos lendo a palavra? Simplesmente porque estamos seguindo seus mandamentos? Não basta isso. Mas aqui como ele finaliza, no versículo 26, o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que vos disse. Ou seja, aqui ele falando aos discípulos, aos apóstolos, para eles recordarem e viverem. E assim por isso nós pedimos o Espírito Santo em cada dia, antes de pegar a palavra de Deus. Porque somente por nós mesmos, por nossa vontade, por nossos conhecimentos, somente por nós não iremos compreender a palavra da maneira correta. Sim, nós precisamos estudar cada vez mais para compreender, para entender, para que Deus possa falar mais conosco. Mas somente por nossos conhecimentos, somente por nossas capacidades, nós não podemos compreender a palavra completamente e corretamente. Somente com a ação do Espírito Santo.
Se nós nos abrirmos a Ele e ao seu agir, ao seu querer em nossa vida, Ele vai nos mostrar qual é a vontade de Deus. Vai nos dando o passo a passo que nós devemos seguir. E Ele vai nos ensinando como viver o caminho que leva a Deus. Como viver com Jesus. Como nós pegamos, como nós lemos a palavra de Deus. Sim, nós precisamos do Espírito Santo, que somente por meio dele nós iremos compreender a palavra e nós iremos viver a palavra. Nós iremos viver conforme Deus nos pede, conforme Deus quer. Somente tendo a intimidade com Ele, a proximidade com Ele, nós iremos guardar, nós iremos seguir, nós iremos viver conforme Deus quer. E Ele habitará em nós. Como Jesus falou, que se alguém me ama e guardar minha palavra, o meu Pai o amará a ele viremos e nele estabeleceremos moradas. Ou seja, quando vem o Espírito Santo que nós nos deixamos conduzir, nós procuramos seguir os mandamentos, procuramos não pecar, procuramos estar na presença de Deus, Ele faz morada em nós. E como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade, que é o nosso Deus, eles não se separam, eles estão juntos, assim quando o Espírito Santo está em nós, Ele habita em nós, assim o Pai, a Trindade, habita em nós. Mas para isso nós precisamos buscar seguir os mandamentos, buscar se afastar das ocasiões de pecado, buscar a palavra de Deus, buscar se colocar em oração, buscar se colocar em escuta daquilo que Deus tem para nos falar, daquilo que Ele nos pede a cada dia. Busquemos mostrar a Deus um pouco desse amor, como Ele nos ama à medida que não temos como compreender. O amor dele é infinito para cada um de nós. E ao mesmo tempo nós devemos mostrar um pouco do nosso amor. Não podemos compreender, então nós não conseguimos amar assim como Deus nos ama. Mas temos que mostrar a nossa dedicação, a nossa atenção, o nosso amor para com Deus, para com a sua palavra, para com a oração, para estar atento a tudo aquilo que Ele nos quer nos falar a cada dia. Mas precisamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos mostre tudo aquilo que nós devemos fazer e por onde perseguir, por onde seguir. Então nós pedimos, Senhor, nesse momento, que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós. E que cheios do Espírito Santo nós possamos compreender a Tua palavra, seguir pelos Teus caminhos, buscar estar em comunhão contigo, Senhor, na oração. Buscar estar atento com os ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que tem colocado, o que coloca para cada dia cada um de nós. E que muito importante, nós precisamos nos abrir, Senhor, que nós saibamos nos abrir para a ação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a palavra da maneira correta e vivê-la a cada dia. Que nós possamos sim ser a presença de Deus, ser verdadeiros cristãos, ou seja, aquele que realmente procura ser a imagem e semelhança de Deus. Ser a imagem de semelhança de Deus, assim como Tu nos apresentaste, que é amor, Senhor. Nós saibamos ser o amor. E que não tentemos fazer aquilo que não cabe a nós, mas oferecemos diante de Deus tudo aquilo que cabe a Ele. Toda decisão, todo julgamento cabe a Deus, a nós cabe amar. Que nós saibamos amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, que volte para nós o seu olhar misericordioso, se compadeça de nós. E nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.